Que papo é esse que a Red Bull meteu um zero pódio no carro? Vamos falar disso. Enfim, temos carros na pista, enfim, temos alguma coisa para analisarmos, alguma coisa próxima do resultado que pode chegar lá na Austrália. Estamos no dia 1 da pré-temporada lá em Barcelona e já temos algumas informações para analisarmos e até mesmo comentarmos sobre os carros na pista. Claro que teve equipe que bateu recorde de voltas e claro que teve equipe tendo problemas. Infelizmente, a Audi foi uma delas. Hoje eu tô aqui para te contar tudo o que aconteceu por lá, no máximo que a gente conseguir falar, porque de fato era um teste privado e poucas pessoas tiveram acesso a qualquer nível de informação. Mas claro que os grandes portais conseguiram e eu tô aqui para tentar fazer um resumo de tudo o que a gente ficou sabendo do que aconteceu por lá. Oi, me chamo Fernando, falo de Fórmula 1 aqui com vocês, não sou jornalista, tô aqui apenas como um fã, com aquele meu trabalho de passar para frente aquilo que eu encontrei para vocês. Caso seja novo por aqui, inscreva-se no canal, eu falo de Fórmula 1 todos os dias aqui e já clica no like, porque o like ajuda na divulgação e não esquece de hypar o vídeo também. É sempre bom começar esse vídeo deixando bem claro que nem todas as equipes foram, tá? Dos times que apareceram lá em Barcelona, a gente ficou sabendo de Haas nesse primeiro dia, além de Audi, Mercedes, Vicarbi, Alpine e Cadillac. Essas foram todas as equipes que foram por lá. Claro que algumas apenas com um piloto e outras apenas com, ou melhor, com dois pilotos, né? Foi o caso da Cadillac e o caso da Mercedes também. E vamos já tirar alguns elefantes da sala, né? Para tentar terminar o vídeo em alto astral. Tivemos, claro, alguns problemas nos carros por lá. O primeiro acabou sendo o Colapinto. Acredito que ele foi o primeiro, verdade. O Colapinto acabou tendo problemas com a sua Alpine também, ficou algumas voltinhas fora, porém a Alpine conseguiu solucionar bem rápido e já colocou o carro na pista, ele fez uma quantidade bem interessante de volta, vou te contar no final do vídeo. A Vicarbi também teve uma espécie de problema, né? O carro acabou entrando em anti-stall, o carro não quis morrer e acabou, enfim, parando na pista, e o carro demorou um tempinho, causou bandeira vermelha, mas logo depois solucionou e continuou dando voltas. O caso mais grave do dia acabou sendo o carro da Audi do Gabriel Bortoleto. O carro ele teve um probleminha mais sério, em que a própria equipe disse que eles levariam um pouquinho mais de tempo para resolver. Isso foi na parte da manhã e na parte da tarde as coisas não foram muito positivas. Terminou que o brasileiro finalizou o dia com apenas 27 voltas lá na Catalunha, o que é um resultado bem ruim. Óbvio, desse caso não por culpa dele, porque ele não bateu, ele não rodou, foi o carro que parou de funcionar. É sempre bom deixar claro que quanto mais voltas você dá na pré-temporada, mais promissor a sua temporada em si pode parecer. Porque no caso da Audi, ela está fazendo o próprio motor, é a primeira vez que a Audi está sendo uma equipe de Fórmula 1, naturalmente ela vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar quebras, vai enfrentar algum tipo de problema assim. Claro que foi só o primeiro dia, talvez ela consiga solucionar no segundo, nunca mais ter problemas até o final do ano, mas da mesma forma que é natural, preocupa um pouco. Mas enfim, é só o primeiro dia, vamos torcer para que seja só o primeiro dia. Dito tudo isso, tivemos algumas novidades em relação aos carros. A exemplo da Audi, que enfim colocou o seu carro na pista, como eu acabei de falar, e percebemos no side pod uma certa inspiração em outra equipe, que foi o caso da Ferrari com aquela... Eu não vou chamar a Audi de banheira aqui, tá? Mas o side pod é meio com a banheirinha. Bem como a Ferrari fez lá em 2022 e um pouquinho de 2023. A Audi tá com o side pod um pouco parecido em relação, por exemplo, à Red Bull, que tá com o side pod um pouquinho mais achatado. Achatado? Tá com um side pod um pouquinho mais magrinho. No caso da Audi, ela tá com o side pod um pouco mais redondo. Claro que deve ter suas repercussões no carro, e aí não vou entrar em aerodinâmica aqui. Lembrando, eu entendo de osso, não entendo tanto de aerodinâmica assim. Mas a gente conseguiu perceber um carro mais real da Audi em comparação ao que ela apresentou lá naquele evento. E no caso da Red Bull, como eu acabei de falar, tem muita coisa envolvendo zero pod. Será que a Red Bull meteu um zero pod no carro? Eu vi algumas comparações, não vi tanta semelhança assim. De fato, o side pod da Red Bull é um pouquinho mais magrinho, um pouquinho mais estreito, um pouquinho menorzinho, mas não achei tão parecido assim com o side pod da Mercedes. Talvez o conceito seja um pouco mesmo, para evitar arrasto, ok. Mas não sei
Não sei. Eu vi algumas pessoas falando que esse não era nem o zero pod e nem o full pod. Era o meio pod, né? Enfim. Terminou que foi só, assim, de boas sacadas que a gente conseguiu perceber nos carros. Tiveram alguns detalhes da Alpine aqui e ali, mas os principais foram esses, tá? Agora, falando de carro na pista mesmo, eu tenho que falar pra vocês da minha querida Haas. Esse carro da Haas na pista é uma das coisas mais bonitas que já vimos nos últimos anos. E parece muito uma questão abstrata eu falar aqui nesse vídeo, porque você está esperando dados frios, números frios, cálculos, esse tipo de coisa, e eu sei, eu já vou te contar, calma, mas eu preciso falar desse carro da Haas, porque ele é extremamente bonito. Me lembra um pouco o carro da BAR, talvez por ser branco, ter detalhes vermelhos, mas lembra muito. E eu tô com uma leve sensação que esse carro tem detalhes dourados, porém não tem. Mas enfim, fica aí para vocês perceberem junto comigo, enquanto tem um cachorro latindo aqui na minha rua. Pois é, senhores, pois é. Enquanto não montei o estúdio, vamos ter que escutar alguns cachorros também. Dito isso, quantas voltas esses carros conseguiram percorrer? Qual foi o motor que fez mais voltas? E quais foram os tempos? Eu acompanhei alguns portais como Soy Motor, lá da Espanha, e também o The Race, que eu considero mais confiável. Acabou trazendo uma tabelinha de tempos e quantidade de voltas aqui, ó. O Isaac Hadjar conseguiu 107 voltas e marcou o tempo mais rápido, 1:18.1, seguido de George Russell com 93 voltas, Franco Colapinto com 60, Kimi Antonelli com 56, aí vem descendo, né, um pouquinho. Esteban Ocon, um absurdo, 154 voltas com o carro da Haas. Com esse motor da Ferrari não tá pra brincadeira, porque ele não foi o único, tá? Liam Lawson na Racing Bulls marcou 88 voltas, Valtteri Bottas marcou 33, Sérgio Pérez marcou 11 e Gabriel Bortoleto marcou 27. Um resultado que, para Cadillac, não foi lá tão positivo esse primeiro dia de pré-temporada. Marcou apenas 44 voltas, em comparação à Haas, que marcou 150. Né, e você consegue perceber, né, a suscetibilidade de problemas que um carro pode ter para o outro, ou até mesmo a falta de experiência que uma equipe pode ter para outra. O que a gente também analisa aqui? De acordo com as impressões que eu acabei lendo e encontrando de quem estava assistindo o mínimo possível que conseguia, porque não dava para assistir, o pessoal estava subindo em montanha para ver se conseguia ver a pista, o motor da Mercedes parecia que é como se estivessem segurando o potencial da Mercedes para ela não disparar lá na frente. Tipo isso, parecia que o carro da Mercedes era muito mais redondo que os outros e que talvez os rumores de fora talvez influenciem nessa percepção de que o carro é tão favorito que a gente olha para o carro e já vê um carro super favorito. Mas a impressão que falavam, que parecia que o carro da Mercedes estava super tranquilo, não forçou bem como todos os outros, mas de todos que não estavam forçando, a Mercedes parecia que forçava menos. Ponto positivo para a Red Bull, que marcou 107 voltas. Lembrando que a Red Bull está fazendo o seu próprio motor em parceria com a Ford, mas ainda é um motor Red Bull. O resultado é excelente. Não só marcou 107 voltas com o carro do Hadjar, também marcou voltas com Liam Lawson, que foram 88 voltas. Aqui eu vou fazer um cálculo rápido aqui, foi mais ou menos umas 200 voltas do carro da Red Bull. Dito isso, o maior destaque foi o motor da Ferrari, com um carro só, marcou 150 voltas, que foi o carro do Ocon, do carro da Haas. Acho que o principal ponto do dia foi esse. E aí a gente vai ter aqui o Hadjar marcou o tempo mais rápido, o George Russell ficou 3 décimos atrás, o Colapinto ficou 2 segundos atrás, o Antonelli ficou 2 segundos e meio, o Ocon ficou 3 segundos, ninguém estava forçando aqui, a gente não vai analisar tempo, mas pela quantidade de voltas, sabemos muito bem que o motor da Ferrari parece promissor, o motor da Audi teve problemas, vou torcer que seja só nesse dia, e o motor da Mercedes dispensa apresentações. Vale lembrar que a Honda e a Aston Martin não foram para a pista e a Williams também não, então é por isso que você está sentindo falta de uma equipe ou outra aqui. Além da McLaren, claro que também não foi para lá. Eu acho que eu estou esquecendo de alguém. Até o final do vídeo eu descubro. Dito isso, falando dessas, a Aston Martin parece que só vai aparecer lá em Barcelona na quinta e na sexta. De acordo com o comunicado que ela emitiu, simplesmente ela tem intenção, atenção, ela tem intenção de aparecer por lá na quinta-feira. Então, se ela ia pular o primeiro, ela vai pular o segundo e o terceiro. A McLaren, que pulou o dia de hoje, no caso, vai aparecer na terça-feira, enquanto a Williams é um caso seríssimo, eu acho que merece até um vídeo só sobre isso.
mas a Williams não só não vai participar da pré-temporada, como também está brigando contra o crash test, mas que aparentemente ela está com um carro que pode ser até 20 a 30 quilos acima do limite mínimo. Para você ter ideia, a informação mais próxima do limite mínimo que temos é o carro da Ferrari, que tem apenas 2 quilos a mais. Nem preciso explicar que isso vai fazer total diferença aqui. E só para trazer uma informação que eu considero relevante aqui, e aí foi o Kevin que acabou fazendo essa comparação, foi o Kevin, primeira fila, se vocês não conhecem, vão lá se inscrever no canal dele. Ele fez uma publicação que desenhou pra gente que todo aquele medo que as pessoas tinham que os carros da Fórmula 1 iam ser mais lentos que os carros da Fórmula 2 era balela. O Radiar já conseguiu fazer um tempo na pré-temporada mais rápido que o tempo da pole position, ou do melhor tempo da Fórmula 2 lá em Barcelona também. Então, tá tranquilo. Não fiquem preocupados. Pô, o carro vai ser mais lento que a Fórmula 2. Não vai. Ah, o carro vai ser elétrico, vai ser ruim. Não tá sendo. Vamos esperar que continue assim. Então, senhores, esse foi o resumo do que aconteceu lá em Barcelona no dia 1. Caso queira mais vídeos resumindo os dias, comentem aqui embaixo. Eu espero que eu consiga agradar vocês com nessa jornada que a gente vai acompanhar juntos. Se não todo dia, pelo menos um vídeo a cada 2 dias. Quero saber suas opiniões também sobre tudo isso. Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, clica no like, inscreva-se no canal e eu vejo você amanhã com mais um vídeo. Até mais.